Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Telamix. Eu sou Luiz Felício e a partir deste momento eu faço um convite bem intimista para você que está me acompanhando, pois eu gostaria de partilhar com cada um que está me assistindo como foram as primeiras vezes que eu fui ao cinema e o que fez com que me despertasse esse gosto. Eu sei que você que está me assistindo nesse momento também divide comigo por essa paixão tão efervescente que é a sétima arte, ou seja, o cinema. Abro dizendo que as primeiras vezes foram meio frustrantes. Eu vou até dizer por quê. Eu tomei conta de fato o que era um cinema quando eu comecei a ver, no ano de 1983, os comerciais, não só na televisão, como em jornais e propagandas publicitárias de brindes, etc. e tal, na febre que foi ET, o extraterrestre. Puxa vida, quem viveu essa fase tem mais ou menos a minha idade, talvez um pouco mais velho. Eu lembro que saía propaganda do ET em tudo quanto é lugar. Tinha promoções de juntar tampinha de refrigerante, pilha, que não eram as recarregáveis, essas pilhas mesmo de radinho na época, para você trocar por ingresso. Eu lembro que vinha cupom no sabão em pó. Não tem problema nenhum da gente falar aqui que é homo, ok? Tinha figurinha do ET, tinha absolutamente tudo que se referia a esse filme. Eu acho que foi uma das maiores propagandas publicitárias de um filme que se teve história até hoje. E eu, claro, criança, enchi o saco da minha mãe, do meu pai, que eu queria ir assistir o ET, o extraterrestre. Essa seria a minha primeira experiência dentro do cinema. Pois bem, acreditem, meus amigos, a resenha está aparecendo já até que é do ET aqui, mas eu tenho que destacar porque as filas tomavam conta de quarteirões e quarteirões. Na minha cidade aqui, que fica no interior de São Paulo, nós tínhamos 3 cinemas de rua nessa época. E era quase impossível você assistir o filme, porque não tinha lugar e não tinha sessão, a menos que você ficasse na porta. Não existia, sabe, comprar ingresso online antecipado como hoje. Imagina também muita gente com essas promoções. A minha mãe, na época, era gestante, ela estava grávida da minha irmã, e eu lembro que o último dia que o filme estava em exibição, eu fui com aquela sede de assistir ET, o extraterrestre. Puxa, chegamos, a minha mãe, coitada, com aquele barrigão, viu a fila, um calor. Olha, filho, infelizmente não vai rolar. Eu não estou me sentindo bem, nós vamos ter que ir para casa, eu não aguento ficar nessa fila. Meio frustrante, é bem verdade. Aí vem outra história, que eu lembro que o Maurício de Souza lançou um filme da Turma da Mônica, meses depois, e esse filme tinha ali 4 animações, inclusive espaçonave que vinha abduzir o Cebolinha, um negócio assim. Eu tive até um brinquedo, um quebra-cabeça desse filme depois. E foi na cidade de Santos que eu fui assistir, passando férias lá com uma prima e um primo. Ah, meus amigos, criança, 5 anos de idade, eu assisti 15 minutos do filme e queria ir embora porque eu estava com dor de cabeça. Mas aí já tive noção o que era o cinema. Pois bem, 3 anos depois, 1986, eu lembro que eu fui assistir, aí sim foi para valer, os Saltimbancos Trapalhões. Pega essa. Que tanto passou na sessão da tarde, anos e anos mais tarde. Foi o meu primeiro filme que de verdade eu sentei no cinema e assisti pra valer mesmo. Sabe, aquela. Sabe, aí você pode falar, pô, mas Império Contra-Ataca, Guerra das Estrelas, Retorno de Jedi, isso aí tudo assisti na televisão, porque quando passou no cinema eu era pivetaço, não tinha nem.
Não tinha nem idade para ir. Enfim, esse foi o primeiro filme que eu assisti de fato no cinema. Os Saltimbancos Trapalhões. Eu lembro que veio depois, cerca de um ano e pouco, veio Os Trapalhões. Não, foi mais na mesma época, 86 mesmo. Os Trapalhões no Rabo do Cometa. Segura mais essa. Que na verdade era um filme dos Trapalhões, né, tipo um live action misturado com animação, e em alusão ao cometa Halley, que foi a passagem desse astro nesse ano de 1986 pelo planeta Terra. Aliás, pouquíssima gente viu e se viu, que também foi outra febre, igual o ET extraterrestre, só falava no cometa Halley, e os Trapalhões pegaram então aí carona nessa ideia para fazer os Trapalhões no rabo do cometa. E eu fui assistir esse filme. Então, os Trapalhões, na verdade, foram os dois primeiros filmes que eu assisti dentro de uma sala de cinema. Agora, mais adulto, depois mais velho, eu lembro de ter assistido alguns filmes que me marcaram, assim, propriamente dito. Foi Ghost, do Outro Lado da Vida. Eu já tinha mais ou menos uns 13, 14 anos na época, que também é outro filme que só se falava para todo lado. O Último dos Moicanos, que eu lembro que eu fui com a galera da escola. A professora fez uma sessão de cinema, fechou 3, 4 salas de cinema no cinema de rua que tinha aqui na cidade, e a gente pagou lá tipo uma mixaria, como se fosse hoje cada aluno R$ 7, que o cinema fez uma promoção, e a gente foi assistir. Foi uma bagunça. Imagina, a escola inteira ia assistir um filme desse tipo. Mas eu me lembro até hoje, e se tornou um dos meus filmes favoritos, que eu não canso de assistir. Tem um review aqui no canal dele, inclusive, ok? E por aí vai. Né? Aí peguei gosto, vieram tantos outros filmes. Dança com Lobos, que é dessa época também, que eu lembro que foi uma, uma experiência fantástica também tê-lo assistido. Mas eu acredito que é, eu me eu me embrenhei mesmo, né? Eu entrei de cabeça. Foi mais ou menos no final da década de 90, porque tem uma explicação plausível. Entre 1997 e 2000, eu trabalhava num clube. Acreditem, eu já trabalhei na área de educação física, não cheguei a me formar, mas cursei alguns meses. E eu trabalhava num setor desse clube, ao qual exigia que eu trabalhasse sábado e domingo. Então, basicamente, a minha folga era segunda-feira e quarta tarde. Quarta-feira à tarde, no cinema que tinha já no shopping aqui da minha cidade, tinha ingresso mais barato. Olha só, lembro até hoje, R$ 3. Não é os R$ 3 de hoje, mas ainda assim era bem mais barato do que o cinema hoje. Então, eu lembro que foi uma época que eu assistia 3 filmes numa quarta-feira. Sabe o que é você chegar no cinema às 14 horas e sair às 9 da noite? Era exatamente isso que eu fazia entre 1997 e o ano 2000. E vou falar aqui, sabe, numa sequência de filmes que eu cheguei a assistir às vezes, porque como você voltava já na outra semana, ainda vários filmes não tinham saído de catálogo e eu gostava do filme, eu assistia por 2, 3 vezes, ok? Aí você vai falar de Titanic, Fim dos Dias, que é um filme que eu não canso de fazer reviews aqui no canal, que é mais ou menos dessa época. Aí a gente vai falar da Bruxa de Blair, que eu fui um dos caras que fui pego naquele truquezinho de pensar que o filme era de verdade. O Sexto Sentido, O Resgate do Soldado Ryan, A Noiva do Chuck, Contra o Tempo, filme que tem até um amigo que sempre pede para mim fazer um review aqui desse filme, mas eu tenho uma experiência muito boa enquanto eu fui assistir, mas whatever, deixa isso daí para lá, ok? O Senhor dos Anéis. Puxa vida, foi só filme blockbuster nesses 4 anos. Se eu ficar citando aqui um para o Gladiador, A Espera de um Milagre, Pearl Harbor,
todos os filmes que... Duas Vidas, sabe? Se eu começar a citar aqui, sabe? Mas foi de fato nesse período aí, entre 97 e 2000, que eu tive uma imersão e, de fato, ali eu imaginava que um dia eu saí do cinema pensando assim, puxa vida, trabalhava, né, numa área totalmente diferente. Mas como deve ser legal trabalhar com cinema, poder falar de cinema. Na época já tinha internet, mas eu não tinha, e a gente não tinha ideia do que seria um YouTube um dia, do que um blog para você mesmo desenvolver a tua crítica. E nessa época, sem querer, tudo isso aleatoriamente me passava. Então hoje eu vejo com muito carinho que eu tive essa fase de simples espectador, mas que sonhava, talvez, lá no meu íntimo, sem saber descrever como eu faria isso um dia, estar conversando com você que de repente teve essa paciência de assistir esse vídeo até o momento. E hoje, olha, eu acredito que o cinema não vai morrer, como muita gente o diz, que o streaming de fato vai sobressair, porque eu acredito que você ir no cinema é uma sensação única, como você ir num show. Determinadas produções é outra coisa, você vê com aquele somzão, com aquela tela grande. Determinados filmes, como de heróis, por exemplo, você sentir a energia da galera que está vibrando ali, pessoas desconhecidas que estão sentadas ali atrás de você, mesmo jogando pipoca na tua cabeça, que nem foi o Homem-Aranha agora, a hora que os três aranhas aparecem, todo mundo pulando, assoviando, você sente. É igual você estar no estádio de futebol. Então, por isso que eu acredito que sim, um grande barato para quem gosta disso, quem gosta de cinema, poder estar indo lá, não só assistir em casa. É bem verdade que às vezes dá aquela preguicinha e você quer ficar de boa. Mas eu vou dar uma dica que funcionou já comigo, principalmente nessa época aí, funciona hoje em dia ainda, mas que de 97 a 2000 eu pude comprovar. Né? E também fui assessor de imprensa de uma empresa de cinema que tinha aqui na minha cidade aqui entre 2008 a 2010. Então eu entrava para assistir filme de graça e a hora que eu queria. Então eu entrava e saía. Né? Hoje vou às cabines, sou convidado por algumas empresas, inclusive algumas distribuidoras, melhor dizendo, né? Mas essa época também foi uma época muito mágica aí, de 2008 a 2010, teve Batman, Homem de Ferro, quando começou a Marvel para valer mesmo, Lenda de Beowulf, enfim, também teria que ficar aqui 2 horas falando sobre essa fase, quem sabe um dia eu especifique. Né? Mas é onde eu quero chegar, né? Depois desse embromation todo que eu fiz, acabei fazendo aqui. Pessoal, se um dia você tiver assim, meio puto da vida, sabe? De repente você terminou seu namoro, você não está muito bem no emprego, ou até foi mandado embora, você brigou em casa, você não está muito bem com o marido ou com a esposa, enfim, você está meio entediado, está com dúvida se você vai mesmo prestar vestibular, se você vai bem. Pega um dia de semana, faz sozinho. Pega um dia de semana à tarde e vá ao cinema. Vá ao cinema, ok? Eu falo dia de cinema da tarde porque é o dia que está mais vazio. Compre um balde de pipoca, uma barra de chocolate desse tamanho, uma Coca-Cola ou a bebida que você preferir, tá? Senta lá e curte um filme estilo Marvel, ou um filme épico. Só não vale assistir um filme que você vai chorar, né? Se você já não está muito bem. E eu aposto que você vai sair dali renovado, pronto para encarar qualquer dificuldade que você esteja enfrentando na sua vida. O cinema é sim essa terapia. E eu adorei fazer esse vídeo bem descontraído aqui. Tomara que muita gente tenha ficado até o final, tenha tido essa paciência comigo. E reforço o convite. Se inscreva aqui no canal para a gente continuar trocando experiências e conversando, sobretudo, sobre filmes, seriados e outros bichos mais que, com prazer, eu trago aqui para a nossa amizade no Telamix. Um grande abraço e até a próxima.